trabalho da Fernanda, 05012. Fernanda está na sala? Qual delas, prof. Fernanda Vieiro? Isso. Tá, então sou eu. Só um instantinho. Tudo bem, Fernanda? Pode se apresentar. Tudo bem. Então, um prazer, me chamo Fernanda, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Santa Maria, orientada pela professora Gabriela Trevisan. Então, vamos ver o seu vídeo. Boa tarde a todos, o meu nome é Fernanda Tibola Vieiro, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Santa Maria, orientada pela professora doutora Gabriela Trevisan dos Santos. E hoje eu vou mostrar para vocês os produtos do meu doutorado, então, que é intitulado CGRP, interleucina 6 e fator de necrose moral alfa, induzidos por estresse em camundongos, causam comportamentos semelhantes à enxaqueca como dimorfismo sexual. Bem, então, como você sabe, a enxaqueca representa uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo, e ela afeta majoritariamente mulheres quando comparada a homens. A enxaqueca é uma dor de cabeça primária, ou seja, a doença por si só, né, não decorrente de outras patologias. E nesse sentido, bem se sabe que o estresse ele é um gatilho comum em pacientes com enxaqueca, e também ele aumenta a duração da crise e também a indução da enxaqueca crônica. Contudo, o mecanismo com que ocorre isso, né, ainda não está bem compreendido. Então, o objetivo desse estudo foi caracterizar um modelo de comportamento tipo enxaqueca, após a indução do estresse sonoro imprevisível em camundongos, machos e fêmeas, avaliar o efeito, então, do antagonista do peptídeo relacionado ao GNT-calcitonina, o CGRP, que a gente sabe que está bem envolvido, né, nessa patologia, que já está usado na clínica. Então, para a gente provar que esse é o modelo que é o modelo de fase da enxaqueca, vamos utilizar, então, esse antagonista CGRP, bem como detectar os níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias e níveis de CGRP, que a gente sabe que estão elevados em pacientes com enxaqueca. Então, como métodos, utilizamos o estresse sonoro imprevisível, que já está bem estabelecido na literatura. São tons puros que são colocados então, nos animais nos dias 1, 3 e 4, então dias não consecutivos. Como eu já falei, a gente utilizou machos e fêmeas. E, posteriormente, então, a gente fez uma curva nocitiva, então, no dia 1, 3, 7, 10 e 14. Então, fazendo diversos comportamentos, como a variação da escala de Caeta, também chamado de Grimacing Pain Behavior. Além disso, verificamos a alodínia de pata, né, verificada pela mecânica alodínia, bem como da região periorbital. Além disso, fizemos teste de campo aberto, onde verificamos também as porcentagens então, de grooming, hearing e sniffing, que é o tempo de exploração, né, se refere mais à capacidade de autolimpeza, à capacidade exploratória, quanto que esse animal ficou na periferia e quanto que ele cruzou no aparato. Então, como a gente pode ver aqui nos resultados, quando verificamos, então, a alodínia periorbital, a alodínia plantar e também o teste de Caeta, nós verificamos que o pico nociceptivo desses animais foi no dia 7, tanto em macho quanto em fêmeas, mas no tempo de autolimpeza, nós também verificamos que as fêmeas tiveram mais nocicepção quando comparadas aos machos, e também elas permaneceram mais tempo na periferia, o que a gente poderia inferir que talvez seria um comportamento mais ansioso. É claro que a gente sabe que não é um padrão ouro, né, de comportamento para se avaliar a ansiedade, mas é sugestivo que isso tenha acontecido. Também, quando avaliamos os níveis de TNF e L6 e os níveis de CG desses níveis, bem como as fêmeas apresentaram mais desses níveis quando comparados aos machos. Então, nós tratamos esses animais com antagonista, CGRP, o PIN, e verificamos que ele teve efeito antinociceptivo, provando o nosso modelo. Além disso, quando nós verificamos os outros comportamentos verificados no Pinfield, também percebemos que esse fármaco ele teve efeito antinociceptivo, no entanto, não tivemos diferenças entre machos e fêmeas. Os nossos dados, portanto, mostram que esse modelo de estresse sonoro imprevisível em camundongos, ele causa comportamentos semelhantes à enxaqueca do que acontece normalmente na clínica, né, com dimorfismo sexual. Portanto, esses nossos dados, eles suportam que esse modelo ele pode servir para que estudos posteriores venham a verificar, então, o mecanismo pelo qual o estresse contribui para a dor relacionada à enxaqueca. Muito obrigada desde já, me coloco à disposição. Obrigada, Fernanda. Bom, foi rapidinho. Bem bacana, gostei do seu trabalho, do seu modelo. Acho que tem uma ferramenta
ferramenta muito boa nas mãos, né, para explorar. E eu fiquei extremamente curiosa para saber o que é que está causando essas diferenças entre os machos e as fêmeas. Quem trabalha com bolsa sabe que isso sempre foi avaliar, usar machos e fêmeas nos estudos sempre foi um luxo, né? Sempre a avaliação dos dois sexos sempre foi negligenciada, seja por razões hormonais, seja por mas enfim, fazer um grupo maior significa mais animal, mais dinheiro, enfim. Mas ultimamente tem saído alguns artigos que começam a desvendar o mistério dessas diferenças relacionadas ao sexo. Então eu queria que tu assim, qual é a tua ideia, o que tu achas que pode estar acontecendo e se estaria relacionado com trabalhos que têm mostrado as diferenças em modelos de dor crônica. Então, o que tu achas que causa essa diferença? O que tu olharias num macho e o que tu olharias numa fêmea? A gente, na verdade, ali esses níveis de interleucina 6 e TNF-alfa e também do CGRP, a gente fez no soro, né? Aí, a nossa ideia agora, na verdade, a gente até procedeu, mas a gente vai ter que fazer umas repetições, a gente também fez a dosagem via PCR, desses mesmos marcadores em gângulo trigeminal e tronco. Mas a gente ainda não teve nenhum resultado assim conclusivo sobre isso, mas a gente quer verificar se tem a diferença, além de ter no soro, né, ter nessas estruturas. Além disso, a gente também trabalha como antagonista TRPA1, né? O nosso grupo é bastante focado em TRPs, como a nossa colega Sabrina já tinha falado. Então, a gente também vai fazer agora é o que eu estou trabalhando no momento, a gente vai tratar os animais com esse antagonista TRPA1 para ver se ele também tem um efeito coitinoceptivo, se ele poderia, né, reduzir a dor tanto em machos quanto em fêmeas. A gente está investigando também se, já que o óxido nítrico, a gente bem sabe que um dos modelos de indução de enxaqueca é por nitroglicerina, né, que tem uma indução de óxido nítrico, enfim. E a gente quer ver se nesse modelo que a gente viu, essa diferença entre machos e fêmeas, se também tem, se há alguma diferença entre machos e fêmeas na concentração ali de óxido nítrico, tanto no plasma quanto nessas estruturas, no gânglio e no tronco. Então, a gente vai por esse caminho neste momento, tentando explicar os mecanismos, né? Porque é bem realmente complexo. Tem estudos mostrando que, pelo menos nos quadros de dor crônica, os animais, os machos têm uma maior ativação de célula microglial e as respostas em fêmeas são mais mediadas por célula T. Saberia dizer se em modelos de enxaqueca existe alguma participação desses tipos celulares? Poderia, de repente, direcionar o teu Acho que seria uma boa pergunta e até uma ótima ideia que a Prof. nos deu. Acho que vai ser um bom ponto de partida. Eu fiquei curiosa para saber se isso poderia responder, porque realmente a diferença entre os seus animais ela é bem significativa. E aí uma última pergunta, tu falaste ali do aumento do tempo na periferia dos animais, e eu queria saber se você tem intenção de avaliar melhor esse comportamento tipo ansioso usando outros testes. Sim, agora, na verdade, esse artigo já foi publicado, né, a gente, na verdade, não tinha intenção de ferir ansiedade, enfim, mas como a gente fez o campo aberto, esse resultado já, né, já foi interessante, né, mas como esse artigo já foi publicado, neste momento a gente não tem interesse em pesquisar sobre isso, mas no próximo modelo que a gente vai tratar com antagonista do TRPA1, né, o A96, aí sim a gente tem interesse em fazer com labetrina de crudo elevado para avaliar a ansiedade desses animais, para ver se tem diferença também entre as fêmeas e os machos. Acho que vai ser um bom experimento. Então,
certamente vai gerar dados bastante importantes para vocês. Obrigada, Fernanda. Estou satisfeita. A gente pode dar prosseguimento. Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem um trabalho em Clébio 513, da Patrícia Rodrigues. Patrícia, está na sala? Oi, prof. Tô sim. Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Pode se apresentar e a gente dá para você. Tá bom. Meu nome é Patrícia Rodrigues, eu sou aluna de doutorado, também da Universidade Federal de Santa Maria, e também sou orientada pela professora doutora Gabriela Trevisan. Sou colega da Fernanda e da Sabrina. Hi, my name is Patricia and I will present the study Advanced Oxidation Proteins Products, AOPP role on nociceptive behavior in a mice model of progressive experimental autoimmune encephalomyelitis. Multiple sclerosis is a chronic autoimmune degenerative disease that induces inflammation, desmyelinization, and oxidative stress. This induces symptoms as cognitive, neurological, and visual deficits and chronic pain in the patients. This possibly occurs due to the desmyelinization and neuron desmyelinization in neocortex and spinal cord. So, identify the biological markers involved in the neurodegeneration of multiple sclerosis is the fundamental importance to minimize its symptoms. In this view, advanced oxidation proteins products, AOPP, are a biomarker and its increase in multiple sclerosis patients and related to the disability. These proteins, oxidated proteins, are formed due to the increase of myeloperoxidase activity, MPO. This enzyme produces hypochlorous acid formation that oxidative proteins has albumin. Also, the increase of AOPPs can induce NOX enzymes activation. So, MPO and NOX enzymes may be involved in the nociceptive symptoms observed in AIM models due to the increase of AOPPs. In this view, to investigate this hypothesis, we use female mice to induce the PMS-EAM model. We use MOG, CFA, and toxin pertussis, and in 14 days post-induction, we collected prefrontal cortex and spinal cord to investigate AOPP levels, NOX and MPO activity. We made the grip test, von Frey test, acetona test, rotarod to investigate the locomotor activity, and nest building behavior to investigate spontaneous nociceptive behavior in different days post-induction. In this graphic, we can see that in 14 days post-induction, the EAE score increased. We did not observe any change in mean body weight. We did not observe motor dysfunction, but we can see that the grip strength of the pole grip strength decrease, and mechanical allodynia decrease 7 days post-induction, and the nociceptive peak was observed 14 days post-induction due to the decrease in mechanical allodynia and increase of cold allodynia. We observed the decrease in NEST score
in B, we can see the representative images of this experiment. We also observed in spinal cord the increase of AOPP levels and the increase of the activity of myeloperoxidase and NOX enzymes. Similar, we observed the increase of AOPP levels in prefrontal cortex and the activation of both enzymes. So we can conclude that the nociceptive peak of PMSA model was observed the increase of AOPP levels and central nervous system structures. So this biomarker could be involved in the neuropathic pain-like behavior for this model. So compounds that modulated AOPP formation pathway should be investigated as a new treatment approach in this model. References and thanks. Obrigada, Patrícia. Bem interessante o trabalho. Você faz que ano do doutorado? Agora eu já estou na metade, já qualifiquei. Essa é uma parte, na verdade, do doutorado. E a gente testou com 2 modelos de esclerose, na verdade. E esse é o modelo progressivo. E a gente testou também com o recorrente emitente, que é um modelo que a gente consegue avaliar por 35 dias, em vez de 14. E a gente acabou escolhendo esse outro modelo para continuar os outros experimentos e investigar melhor o papel dessa proteína na doença. Mas o papel, vocês veem esse aumento nos dois, esse perfil nos 2 modelos, ele assemelha? O que no modelo progressivo seria maior, porque tem uma progressão maior da doença comparado com o recorrente emitente, mas na verdade não mudou muito. Entendi. Então, assim, não resta dúvida de que tem um aumento, né? E fiquei curiosa como acontece tanto no córtex quanto na medula. Como é que tu achas que existe algum para que aspecto da transmissão dolorosa vocês estão olhando? O que vocês estão avaliando para tentar determinar os mecanismos? A gente está avaliando mais centralmente. A gente acabou não avaliando perifericamente, não olhamos RG, nem outro tipo de estrutura mais periférica. A gente acabou avaliando só as vias centrais mesmo. Entendi. Mas aí, esse AOPP estaria o quê? Aumentando, reduzindo via inibitória, nociceptiva, estaria estimulando via de ativação? O que tu acha? Na verdade, a gente acha que a gente já viu in vitro que essa proteína ela se liga com os receptores TRPA1. Ela especificamente se liga ao TRPA1. Então, a gente acha que é via TRPA1 que ela se liga, causa influxo de cálcio, né? E gera a nocicepção. A gente até está testando o mecanismo agora, porque a gente consegue sintetizar essa proteína com albumina de camundongo. E daí agora a gente está injetando ela intratecal para verificar o mecanismo, então, em camundongos saudáveis. E daí a gente está avaliando via intratecal com o antagonista TRPA1. E daí a gente já viu o efeito antinociceptivo. Entendi. Então, a injeção intratecal já dá um resultado semelhante. Que interessante. Uhum. Então, sim. E o que esse resultado te diz, assim, aonde que ele te leva? Isso me leva a mais perguntas, né? Porque, enfim... TRPA1 na história. Sim. Então, ele estaria sensibilizando o TRPA1. Isso. O TRPA1 causa uma sensibilização e ele
Na verdade, o próprio AOPP aumentado, ele pode também gerar ativação das duas enzimas, né? Então, gera mais estresse oxidativo e é como se fosse uma cascata, assim, que se retroalimenta. Também, essa parte. E essa ação é específica sobre ela é específica sobre o TRPA1 e essa indução desse ambiente oxidativo inflamatório, ou ele liga em mais alguma coisa? Por enquanto, a gente testou outros TRPs e não se liga em outros TRPs, mas o AOPP ele pode se ligar aos receptores RANGE, que é de glicação avançada. E, só que agora a gente testou intratecal, então o uso desse antagonista. Então parece que a nossa recepção a esse range não contribui muito. Por enquanto é via TRPA1. Entendi. Então tá, assim, super interessante o trabalho, gostei bastante. Vocês já publicaram? Ainda não, porque a gente vai juntar a parte da esclerose com essa parte intratecal, e daí agora em novembro eu e a minha colega Fernanda, a gente vai para a Itália fazer nosso Commons Knockout. E daí sim que vai fechar os knockouts TRPA1 para fechar bem o mecanismo. Bacana. Parabéns, então, boa sorte aí no Obrigada. experimento. Então, a gente segue então o próximo trabalho. O trabalho é do Tiago, 0514. Tiago, tá na sala? Professora, o próximo trabalho, na verdade, seria do Jorge Luiz. O 05.015. Bom, no meu documento tem 0514. Tiago Zavinelli. Aqui comigo não tem esse vídeo, professor. Pode seguir, se for o caso. Ele surgir, a gente insere no final, então. Então, seria o Jorge, é isso? Isso. Oi, professora, eu tô aqui. Então tá, Jorge. Pode se apresentar aí, gente. Então, meu nome é Jorge. Eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Soraya Costa. Sim, Jorge. Vídeo. Olá, meu nome é Jorge Luiz Dalazen, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora doutora Soraya Cátia Pereira Costa. Hoje irei apresentar o trabalho intitulado 6-nitrodopamina pode estar envolvida nos mecanismos de alívio dos antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos são extensamente prescritos para o tratamento de dor crônica, principalmente a amitriptilina. O mecanismo de ação envolvido no seu efeito analgésico é em grande parte atribuído às ações no sistema nervoso central. Entretanto, seus efeitos periféricos ainda não foram bem elucidados. Neste contexto, a 6-nitrodopamina vem chamando a atenção como um novo mediador endógeno e, perifericamente, os antidepressivos tricíclicos atuam como antagonistas dos seus receptores. Diversos tecidos já demonstraram liberação basal de 6-nitrodopamina, como o ducto deferente epididimal de humanos e ratos, onde as contrações induzidas por 6-nitrodopamina foram especificamente bloqueados por antidepressivos tricíclicos, vaso do cordão umbilical humano e anéis de aorta de jabuti, onde o efeito vasorrelaxante de 6-nitrodopamina ocorre por antagonismo D2, e no átrio isolado de rato, sendo caracterizado como o principal modulador do cronotropismo. Vale ressaltar que as nitrocatecolaminas são formadas através da interação com o óxido nítrico. Entretanto, ainda não foi descrito se essa reação é de natureza enzimática ou química. Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar o efeito local promovido pela injeção intraplantar de 6-nitrodopamina sobre os limiares e comportamentos nociceptivos e o efeito do pré-tratamento com amitriptilina sobre estes parâmetros.
Para isso, iniciamos os experimentos avaliando o efeito local de 6-nitrodopamina nos limiares mecânico e térmico de camundongos Bob-C machos, utilizando filamentos de Pomfrey e placa quente a 52 graus Celsius. Após a avaliação do limiar basal, eles receberam pela via intraplantar veículo ou 6-nitrodopamina nas doses de 1,5, 15 e 150 nanomols por 20 microlitros. Os limiares nociceptivos foram avaliados de 15 minutos a 24 horas após as injeções. As mesmas doses de 6-nitrodopamina foram utilizadas para avaliar os comportamentos nociceptivos de lambida na pata durante o período de 30 minutos. A injeção intraplantar de 6-nitrodopamina nas doses de 15 e 150 nanomols induziu intensa alodínia mecânica revelada pela redução do limiar mecânico dos animais de 15 minutos a 2 horas após a administração. Entretanto, não promoveram alteração alguma no limiar térmico dos animais. Nas mesmas doses de 15 e 150 nanomols, 6-nitrodopamina induziu intenso comportamento nociceptivo de lambida na pata durante o período de 25 minutos. Na sequência, avaliamos o efeito de 6-nitrodopamina sobre edema de pata em doses baixas, de 0,15 a 150 picomols. Para isso, utilizamos o pletismômetro para avaliar o volume das patas antes e após 15 minutos até 24 horas. Vamos observar que nas doses de 15 e 150 picomols, 6-nitrodopamina induziu edema de pata nos animais no período de 30 minutos a 2 horas após a administração. Tendo em mente este interessante efeito nociceptivo e inflamatório, passamos a investigar o efeito da sua coadministração com outros mediadores inflamatórios. Neste design experimental foram avaliados os limiares de 15 minutos da coadministração com prostaglandina E2 e bradicinina a 10 e 30 picomols, respectivamente, com 5, 50 e 150 femtomols de 6-nitrodopamina. Todos os mediadores foram utilizados em doses incapazes de alterar o limiar mecânico e o volume das patas per se. Com a administração de 10 picomols de prostaglandina E2 com 50 e 150 femtomol de 6-nitrodopamina induziu intensa alodínia mecânica e edema de pata nos animais. De uma maneira, a coadministração de 30 picomols de bradicinina com 50 e 150 femtomols de 6-nitrodopamina também induziu intensa alodínia mecânica e edema de pata nos animais, revelando, portanto, uma interessante potencialização do efeito perante a outros mediadores inflamatórios. Como previamente mencionado, a amitriptilina atua perifericamente como antagonista dos receptores de 6-nitrodopamina. Para isso, investigamos se o pré-tratamento local intraplantar com amitriptilina nas doses de 30, 100 e 300 nanomols seria capaz de reverter o efeito alodínico e de lambida na pata induzido por 150 nanomols de 6-nitrodopamina. Podemos observar que a amitriptilina administrada localmente reverteu de maneira dose-dependente a alodínia mecânica induzida por 6-nitrodopamina sem efeito algum na pata contralateral. Da mesma maneira, a amitriptilina reduziu o tempo de lambida na pata induzida por 6-nitrodopamina nas doses de 100 e 300 nanomols. Portanto, o presente estudo indica que 6-nitrodopamina é um potente mediador inflamatório e pode funcionar como um neurotransmissor na via sensorial da dor, a qual está envolvida no mecanismo de ação da analgesia periférica promovida pela amitriptilina. Muito obrigado pela sua atenção e pelas agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPESP. Obrigada, Jorge. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito elegante. Gosto bastante desse approach de avaliar efeito sinérgico. Eu vou começar por essa pergunta. O que tu achas que estaria, quais são os mecanismos que seriam responsáveis por esse efeito sinérgico com a bradicinina e com a prostaglandina 2? Então, na verdade, a gente ainda não tem caracterizado qual é o receptor ou canal da 6-nitrodopamina. Né? Ela pode atuar, foi demonstrado que antagonistas de receptores adrenérgicos são capazes de antagonizar o efeito dela também. Então, pode ser por várias vias, né? Como a 6-nitrodopamina ela também induziu por si só comportamento de lambida, e esse é um comportamento característico de compostos que ativam diretamente a fibra, né, de dor. Então, a gente tem o receptor ou o canal ainda não foi bem caracterizado, né? Mas como em doses baixas, né, a gente já teve essa ideia mesmo de testar em doses que não induzem alodínia mecânica e nem edema de pata para ver o papel dela mesmo em uma situação inflamatória, né,
com baixa liberação de mediadores e tudo. E a gente também tentou fazer a dosagem dela por espectrometria de massas, mas a gente não conseguiu detectar ela na liberação basal como feito nos trabalhos mencionados na introdução. A gente colocou vários tecidos, tanto do sistema nervoso central quanto periférico, em Krebs, solução de Krebs, para avaliar a liberação basal, mas não conseguimos detectar. Talvez porque ela seja muito potente mesmo, né? Tem um efeito ali em femtomol, e o aparelho detecta em nanomol. Pois é, aí, assim, eu queria chegar nesse ponto. Num contexto fisiológico, vocês sabem qual é a meia-vida Não. dessa 6NT? Não, eu acredito que não seja muito longo, porque o efeito dela durou por 2 horas, o que é bem característico de outros mediadores que são liberados rapidamente, né, como a bradicinina e a prostaglandina. É liberado no momento e depois ela já é degradada. E até porque tem sido demonstrado que a síntese dela é dependente do óxido nítrico. Então a formação da dopamina com o óxido nítrico também eu acredito que seja algo bem rápido, assim. Então a meia-vida deve ser bem curta. Desculpa, não sei também. Tá, comentaste que vocês tentaram medir, mas num contexto fisiológico, né? Isso, fisiológico. Vocês chegaram a pegar algum tecido de algum animal injetado? Tentei fazer CFA, enfim, com algum estímulo para ver se existe um aumento nos níveis do mediador no contexto de dor inflamatória? Fiz com carraginina. Peguei no pico inflamatório da carraginina em 3 horas, o pico do edema, mas a gente também não conseguiu detectar. Tanto em ambas as patas, né? Lateral e contralateral. Bom, talvez realmente não sei se é uma questão temporal ou questão da sensibilidade do método que vocês estão usando. Como é camundongo? Desculpa interromper, que eu fiz tudo em camundongo também, né? E aí eu tentei fazer pool de tecidos, coloquei 2 de cada tecido, mas mesmo assim eles ficaram 30 minutos em solução de Krebs, mas a gente não conseguiu detectar, talvez eu acredito que seja pela sensibilidade do método, ou também, não sei se necessita ser extraída do tecido também, macerado, mas foi uma liberação basal mesmo. E talvez medir, num contexto inflamatório, medir as enzimas que estão envolvidas na síntese, seria uma maneira indireta de mostrar que tem aumento? Pode ser também na presença de L-NAMI, né? A gente vai tentar fazer também em outros modelos, porque a síntese dela parece ser intrínseca à oxinitrosintase. Em outros órgãos já foi demonstrado que o tratamento crônico com L-NAMI e também agudo reduz os níveis basais de 6-nitrodopamina. E eleva os níveis de dopamina em alguns tecidos também. Esse seja um caminho para vocês conseguirem perseguir esse fantasma. E caracterizar melhor ela como um mediador endógeno. Assim, minha sugestão seria tentar fazer uma injeção intratecal para ver o efeito, se a CZNT induziria dor, né, quando injetada centralmente. Uhum. De repente, fazer injeção periférica ou centralmente em conjunto com bloqueadores de canais específicos para começar a ter uma ideia de onde que esse efeito está, onde que o mediador está agindo, enfim, tem um universo aí para explorar. E tem outras nitrocatecolaminas também surgindo, a adrenalina também foi detectada já em sistema nervoso central e está envolvida em outros processos. Tem um sinergismo mas um crosstalk bem importante entre óxido nítrico e vias dopaminérgicas, várias outras doenças também que podem estar influenciando nesses níveis de 6-nitrodopamina também.
Inclusive eu vi uns resultados interessantes com Parkinson hoje. Uhum. Realmente isso agora. Mas, parabéns, Jorge. Tem bastante trabalho pela frente, mas acho que é um trabalho bastante promissor. Então, perfeito. Obrigada. Obrigado. Acho que tinha uma mensagem da Fernanda e o William está na sala, né, filho? Né? Partilhar. Trabalho 006. É por aí, William? Oi, professora, estou sim. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Então, ligar a câmera e se apresentar. Deixa eu saber aqui. Ok. Boa tarde. A senhora está me ouvindo? Sim, sim. Pronto, posso me apresentar? Fique à vontade. Bom, eu sou o William. Eu sou mestrando do programa de farmacologia da Universidade Federal do Piauí e sou orientado pela professora Fernanda Regina. Obrigada. A gente pode passar para o teu vídeo. Ok. Eu sou William Olivier, sou aluno de mestrado da Universidade, hoje titular. Com potencial anticonceptivo isopulenol em modelo de oncologia. O tratamento da mesma se dá através de diversos agentes farmacológicos, como opioides, inibidores da recaptação de serotonina, depressivos tricíclicos e outros mais. Diante dos fatos, vale ressaltar os metabólicos secundários de óleos essenciais, como os monoterpenos, que são importantes candidatos para esse tratamento. Em especial, inflamatória, antioxidante e outros mais. Diante dos fatos, o objetivo desse estudo foi investigar o possível efeito anticonceptivo isopulenol em modelo animal de dor oncológico. Bem, em uso animal da UFP, foram utilizados camundongas suíças fêmeas entre 25 e 35 gramas. Para a indução da hipernocepção, foi inoculado 2,5 milhões de células de sarcoma 180 para o desenvolvimento do tumor. A lodinia ela foi avaliada através do teste de Von Frey, o tratamento subagudo foi realizado por 30 dias, intercalados um dia sim, outro não. O tratamento ocorreu todos os dias, a avaliação ocorreu um dia sim, outro não. Os animais eles foram divididos em 6 grupos, que é o grupo chão, animais normais, veículo, que é o controle negativo, o controle positivo, pregabalina e o isopulegol, droga em estudo, substância em estudo, nas doses de 12,5, 25 e 50. Além disso, tivemos os testes em si. Para falar dos nossos resultados, na figura 1 nós temos o teste de Von Frey, onde nos primeiros 10 dias, no primeiro e o 10º dia, os animais foram avaliados no seu estado basal, eles não receberam nenhum tratamento e não tinham as células instaladas. Entre o 11º e o 20º dia, os animais estavam com a célula de sarcoma 180 instalada e eles podemos observar que a lodinia estava bem latente. A partir do 21º dia, os animais receberam as células, o tratamento, nas 3 doses de isopulegol, a pregabalina também, o veículo. E quando comparado com o controle positivo, as 3 doses de isopulegol se apresentaram de forma significativa, né? O mesmo aconteceu na figura 2, no teste de campo aberto, onde nós avaliamos a locomoção dos animais, a capacidade locomotora deles. E assim como o teste de Von Frey, esse teste de campo aberto também apresentou significado relevante quando comparado
com um controle negativo. Todas as 3 doses apresentaram significativo. Para avaliar possíveis alvos farmacológicos, nós realizamos um teste nos receptores de pregabalina, onde nos 2 receptores de pregabalina usados, o isopolegal apresentou afinidade maior do que a própria pregabalina pelo seu receptor. Então, supõe-se que pode ser um dos alvos farmacológicos para o tal efeito do ISO. Assim também aconteceu com os receptores opioides, CAPA, DOR, COR e MOR. O isopulegol ele apresentou atividade significativa nesses 3 receptores, sendo que no COR que a morfina. Diante dos fatos mencionados, concluímos que o isopulegol é uma substância que tem um futuro promissor como uma possível droga antinociceptiva com atividades em receptores relevantes, como receptores opioides, receptores de pregabalina, receptores de gabapentina também, e nós supomos que essa ação através desses receptores acontece através da inibição do glutamato. Muito obrigado a todos. Obrigada, parabéns, o trabalho é bem conduzido, bem interessante. Vocês, assim, me parece que é um estudo exploratório, né? Vocês estão começando a estabelecer as vias e tem uns caminhos aí se abrindo, né? Então, vou começar te perguntando quais são as próximas etapas para caracterizar melhor esses efeitos farmacológicos que você está escrevendo. Professora, está me ouvindo? Sim. Pronto. Antes desse trabalho, nós já tínhamos feito um outro trabalho no grupo que mostrou que o ISO ele conseguia inibir diretamente com o glutamato, certo? Então, através dessa premissa, nós começamos a mapear possíveis alvos farmacológicos que se relacionavam com o glutamato para saber se o ISO tinha ação nesses receptores. E em vários deles, os que nós pudemos testar até o momento, nós conseguimos ver essa ação do ISO, esse efeito do isopulegol neles. Nós fizemos com receptor de pregabalina, como foi visto no trabalho, os opioides, gabapentina, receptor GABA, então, que não deu para botar no trabalho, mas todos esses receptores nós fizemos. Sim, agora nós vamos partir para a questão de sinalização. A próxima etapa do trabalho é essa, assim, entender a sinalização envolvida nesse processo. Assim, a gente entendeu que tem esse efeito através de toque e fazer alguns receptores que nós não fizemos ainda de modo in vivo, porque tem alguns deles que foram através de docking molecular, então a gente precisa saber se isso vai funcionar no vivo também, né? Mas basicamente reproduzir isso em algumas dessas etapas no modelo in vivo, que nós não fizemos ainda, e a outra etapa é entender a sinalização envolvida nesses processos. Mas me parece que o ISO tem uma ação multi-alvo, né? Isso. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi a modulação de receptor opioide. Então, como é que tu avaliarias no teu modelo qual é a contribuição, qual é a extensão da contribuição da modulação da sinalização opioide? Olha, tá. Tem coisas boas e ruins nessa história, assim, por exemplo, a gente conseguiu fazer através dos estudos científicos também, nós conseguimos observar que ele atravessa a barreira hematoencefálica, então realmente ele chega lá no sistema nervoso central e ele age lá. Então, contribuição boa e ruim, porque assim, de certa forma, se ele está chegando lá,
ele pode, de forma negativa, afetar o sistema nervoso central de forma negativa, né? Tem uma parte nisso. Porém, esse estudo que nós fizemos em campo aberto, ele foi para observar a capacidade exploratória em relação à inibição da nocicepção. Só que antes disso, nós já tínhamos feito esse mesmo estudo avaliando a interferência do isopulegol na locomoção motora, assim, se ele causava, se ele dopava os animais. Então, nas doses usadas, nas doses que nós usamos, não tem não causa isso nesses animais. Então, assim, prejuízo em relação a isso, nas doses que nós usamos, a gente entendeu que existe uma certa segurança até onde nós conseguimos ir. Talvez em doses maiores possa vir a afetar a questão de dopar os animais, enfim. Não sei se eu consegui. Não, eu acho que o teu raciocínio está certo, eu acho que é o caminho para seguir. Seria interessante ver se a naloxona reverte esse efeito que vocês observam nos animais. Sim, a naloxona reverte. Você já tem esse dado? Esse dado nós temos. Então, assim, se reverte, é um indício fortíssimo de que o principal alvo parece ser o sistema opioide. E aí eu acho que valeria a pena fazer uma caracterização mais elaborada de um possível efeito de depressão respiratória, de indução de catatonia, né? Acho que Sim. Isso não adianta dar prosseguimento se o perfil de segurança não for bom, né? A janela terapêutica for pequena nos animais. Estou anotando aqui as sugestões. Para arguir, estou sugerindo, que realmente eu achei que é um passo bem interessante. Bom, acho que eu estou satisfeita, parabéns, William. Tem bastante trabalho aí pela frente, mas acho que vai ter bom fruto. Muito obrigado, então, viu? Obrigada também. Muito obrigado. Obrigada também, William. Eu acho que todos apresentaram, né? A gente tem um aluno que estava na minha lista, mas não está na lista da organização, e tem. Então, alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta para os outros apresentadores? A gente tem um tempinho ainda. Então, se alguém quiser. Senão, eu vou dar a sessão como encerrada. Eu queria parabenizar todos os apresentadores. Eu acho que o nível da sessão foi excelente. Vocês conseguiram, de forma geral, todo mundo respeitou o tempo de apresentação. E para quem daqui a pouco vai estar na vida de concurseiro aí, é importantíssimo. Então, parabéns a todos por terem seguido o formato recomendado, ter seguido o tempo, ter apresentado os resultados de forma clara e objetiva. E fiquei muito satisfeita com a arguição de todos vocês. Então, considero que a sessão foi extremamente bem sucedida. Parabéns a todos, muito obrigada, boa noite e bom congresso para vocês. Professor, antes de encerrar, só para confirmar, todos os artigos foram apresentados, então, né? Todos os trabalhos. Não tem ninguém na sala que não apresentou, né? Pelo menos na minha lista tem gente. É o 014, mas ele não tem vídeo aqui, então tudo certo, né? Obrigado pela coordenação, professora. Obrigada pelo suporte, Vitor. Então, parabéns.